Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto do Bem Comum. E hoje nós vamos começar a tratar um tema bastante importante, que é as virtudes do líder político para o bem comum. A razão pela qual nós estamos tratando deste tema, ela é bastante importante e bastante especial para nós. Por quê? Porque nós estamos lançando o nosso primeiro livro, que é o livro de um frei católico chamado Santiago Ramírez. E este frei, ele escreveu um livro chamado O Bem Comum, Princípios de Filosofia Política, segundo São Tomás de Aquino, que é este livro que está na minha mão. É o nosso primeiro livro, ele já está à disposição para a venda, caso vocês queiram. E este livro aqui, ele é inédito no Brasil. Nós conseguimos os direitos autorais dele, diretamente da Espanha, na Ordem dos Pregadores, da mesma origem de Santo Tomás de Aquino. E nós temos a honra de trazer este autor pela primeira vez no Brasil. Então, para nós, hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite bem importante para o próprio desenvolvimento da política no Brasil, porque, afinal de contas, este livro tende a ser um marco de antes deste livro e depois deste livro, eu posso dizer assim, na nossa política brasileira. E hoje nós vamos tratar de alguns temas que ele relaciona no livro. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais a questão, adquiram o livro e nós temos todas as condições de tirar todas as dúvidas de vocês. Mas, para a gente começar a nossa reflexão hoje, para a gente começar a nossa conversa, é necessário que a gente entenda o seguinte: nós vivemos em um tempo de tragédias, certo? Uma tragédia moral, uma tragédia intelectual, doutrinária, civilizacional, certo? Que abrange todos os espectros políticos da nossa sociedade. Então, nada está salvo, seja a direita, seja a esquerda, liberais, conservadores. Hoje tudo está contaminado por uma tragédia, por um caos, que é o objetivo que eu quero explicar hoje na nossa palestra, certo? E o porquê que disso acontece? Qual que é a fundamentação para toda essa situação? Que nós temos o resultado de toda essa tragédia é uma política fragmentada que não tem como compromisso o bem comum. Por quê? Porque se nós observarmos a nossa sociedade, ela há pelo menos 550 anos, ela vem sofrendo um processo de destruição filosófica. Toda a política, desde Aristóteles, desde São Tomás de Aquino, que são os dois grandes pilares da formação política no Ocidente, Santo Agostinho também, mas em uma menor escala, ela se dava numa certa ideia de realismo filosófico, realismo enquanto metafísica, ou seja, a preocupação com o ser das coisas. E o que nós vemos hoje, desde pelo menos 1300, 1400, é que o nominalismo, que é uma outra corrente filosófica, ela tomou conta de toda a sociedade. Hoje, mesmo aquelas pessoas que se dizem conservadoras, mesmo aquelas pessoas que se dizem que são católicas praticantes ou bons cristãos, eles de algum modo sofrem a influência do pensamento nominalista, queira eles ou não. Eles já estão nossa sociedade já está tão enfronhada nessa filosofia que aí eles quase que precisam explicar a água para um peixe. É difícil para um peixe saber o que é água porque ele vive ali. É difícil você ver o nominalismo em uma situação de que você está imerso quase que o tempo inteiro nele. Então, quando nós estamos tratando a respeito da filosofia e dessa fragmentação, é porque este princípio vai nortear todas as demais revoluções, todas as demais revoltas da nossa sociedade. E o que é típico no nominalismo? A fragmentação, porque fragmenta o ser. Não vê mais o ser com a sua integridade, com a sua inteireza. Por exemplo, eu tenho este meu passador de slides aqui na mão. Este passador de slides aqui, ele tem uma causa final, ele tem uma causa eficiente, ele tem uma causa material e ele tem uma causa formal. Todas as coisas na nossa civilização, tudo que foi criado pelo Criador, ele tem sempre essas quatro causas. E ele tem a ideia de ser de substância e de acidente, certo? São dois conceitos importantes para a filosofia e para a metafísica. O nominalismo, quando ele vai analisar as coisas, ele rompe com as quatro causas, não existe mais uma finalidade,
ou se existe uma finalidade, ela é plenamente supérflua. Não existe mais uma causa material, uma causa formal, e também a causa eficiente fica mais ou menos comprometida. Então, o que nós vemos hoje na nossa sociedade como um todo é uma fragmentação completa do ser, daquilo que a gente está analisando enquanto sociedade. E a política não é diferente, ela vai passar pelo compromisso com o bem comum, ficando cada vez menos evidente, cada vez com menos força, e era o bem comum o grande norteador dessa civilização que a gente supõe chamar de civilização ocidental. Civilização ocidental, ela foi fundada politicamente no bem comum. Ela não foi fundada em outros princípios, em outras ideias. Ela foi simplesmente a política, o objeto próprio da política para São Tomás de Aquino e para Aristóteles é o bem comum. Então, quando nós observarmos esses rompimentos, essas dificuldades que vão se apresentando na modernidade para a nossa civilização, obviamente a gente já está se afastando do bem comum. E um outro ponto é que nós precisamos voltar aos fundamentos para construir uma civilização. Por quê? Se nós vemos hoje, a gente está basicamente vivendo momentos de barbárie. Eu não sei se vocês viram recentemente o que aconteceu na França, que tem como o tripé igualdade, liberdade e fraternidade. Essa nação que outrora já foi filha do bem comum, agora já está se afastando completamente, colocou na sua Constituição a questão do aborto. Que o aborto é um direito constitucional, ou seja, temos na Constituição da grande nação francesa que matar bebês nos ventres de suas mães é plenamente possível. Constituinte, declarado por conta dessa fragmentação e por conta de que todo o bem comum já não existe como um fim próprio da política. E, recentemente, o presidente recém-eleito de El Salvador, o Bukele, ele falou o seguinte no Twitter, que uma nova Roma precisa ser construída. E ele é talvez uma das pessoas que mais estão entendendo o problema político e o problema filosófico que a política em si está passando. Então é necessário que a gente construa uma nova Roma. Por que uma nova Roma? Porque uma boa parte daquilo que a gente entende como civilização ocidental, como civilização cristã, ela está fundada nessa cidade, que nos trouxe o direito, que nos trouxe as estruturas militares, que nos trouxeram tudo isso. Então, de alguma forma, nós precisamos remontar a sociedade, porque com esses princípios, com essas condições que nós estamos vivendo hoje, certamente podemos dizer que tudo está fracassado, tudo está ruindo. Uma notícia para vocês, só a título de informação. França enviando tropas agora para a Ucrânia, colocando tropas lá na Romênia, que é um país membro da OTAN, e cada vez mais os discursos, tanto do seu primeiro-ministro quanto do Emmanuel Macron, cada vez mais insuflando uma possível guerra mundial. Então, nós vemos este tipo de coisa acontecendo debaixo de nossos olhos, uma coisa que eu tenho certeza que pessoas aqui têm dificuldade de imaginar como foi uma Segunda Guerra Mundial, o desastre de uma Segunda Guerra Mundial. Agora, imagina uma Terceira Guerra Mundial, imagina como que a gente poderia levar essa nossa civilização a ruir completamente com bombas atômicas, e aí pode vir o que acontecer. Então, nós estamos neste caos político, que vai abrangendo desde todos os aspectos da sociedade. Isso se reflete em algumas questões que a gente pode trazer para meditar aqui. Vejam, vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, companheiro da qualidade de Flávio Dino. Ora, se nós queremos realmente levar algo a sério, ser um país sério, ser uma civilização séria, isso aqui já deveria ser o suficiente para a gente colocar a nossa inteligência de forma cada vez mais... Isso é um absurdo. Como é que a gente pode achar normal um ministro comunista dentro de uma Suprema Corte, sendo que essa ideologia, somente no século XX, foi capaz de ceifar a vida de mais de 150 milhões de pessoas? E tem gente que não fala absolutamente nada sobre isso. Nós estamos vivendo uma situação de quase loucura, de quase surrealismo. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa levar. Como é que a gente acha normal e não fica o tempo inteiro contra isso, com todas as nossas forças, com essa ideologia e com esse tipo de coisa?
Isso é impraticável. Uma outra frase. Já falei que sou imorrível, já falei que sou imbrochável e que também sou incomível. Um presidente como Bolsonaro falou isso. Falou isso em uma manifestação de momento ali com os repórteres, com as pessoas, e ele acabou dizendo esse tipo de coisa, certo? Pode ter sido uma piada? Pode ter sido uma piada, mas aqui a gente já vê a fineza de moralidade. A gente já vê a fineza do caráter e da alma desse sujeito para que a gente possa compreender o que de fato está sendo no filho. Então, 2 exemplos aqui, de direita e de esquerda, certo? Os dois estão completamente destoando daquilo que é o ideal que vocês daqui a pouco vão conhecer, porque a gente vai entrar mais a fundo nesse sentido. Outra frase, não tem o chefe, não tem o intermediário. Quem disse essa frase foi Arthur Lira. Ou seja, essa revolução que começou lá atrás, falando a respeito de liberdade, falando a respeito de ver as nossas liberdades individuais, a nossa Constituição, que se diz social-democrata, mas também com bastante peso do liberalismo, chega a produzir uma frase como essa. Não tem o chefe, não tem o intermediário. Virou Deus, por acaso? Virou uma pessoa que é capaz de suplantar tudo e todos para atingir os seus interesses? Este é um ponto importantíssimo que nós precisamos tratar se nós queremos reconstruir uma civilização. E por fim, tem uma frase aqui, é uma decisão difícil, pois não concordo com nenhum dos dois. Quem falou isso aqui foi o João Almeida no tempo da eleição de 2022. A qualquer um que seja eleito, seria oposição desde o primeiro dia. Mas meu direito de oposição tem mais chance de ser preservado com Lula do que com Bolsonaro. A cabeça desse sujeito para falar uma coisa como essa reflete um completo desconhecimento da história de qualquer tipo de coisa. Porque se nós estávamos falando aqui de um ministro comunista e de toda a ideia do comunismo no século XX, como é que ele pode falar uma coisa como essa, sendo que o Bolsonaro, apesar de a gente ver o que ele está dizendo aqui, ele não tem esse apelo ideológico que ele teve, certo? Então, enquanto alguns estão utilizando ideologias nefastas, alguns estão utilizando ideologias que vão frontalmente contra o bem comum, tem pessoas que realmente estão passando o pano e não estão compreendendo a realidade de toda a nossa sociedade. Isso é um problema muito grave, porque se não é apenas a ignorância que é um problema, também pode ser covardia ou malícia. Então nós estamos vivendo um mundo de covardia, de malícia, de ignorância, e tudo isso precisa ser iluminado, tudo isso precisa ser revigorado. Felizmente, a história nos traz exemplos luminosos, exemplos que vão nos apontar direções maravilhosas. Mas alguns podem perguntar, Thatcher, Reagan, líderes, bastiões do conservadorismo no século XX, a Margaret Thatcher ali na década de 80, o Reagan também ali na década de 80, combatendo o comunismo. Mas foi esse mesmo pensamento liberal, este mesmo pensamento que gerou os comunistas, que gerou toda essa situação. As nossas constituições modernas são todas baseadas em alguma forma no liberalismo. Mesmo que você possa falar, não, no liberalismo clássico, não. A consequência de um individualismo exacerbado vai gerar uma contraposição direta do comunismo, do socialismo e de todas as outras correntes que virão para frente. Só que nós temos uma contraposição importante. Olha a diferença. Para lidar com seus súditos com justiça e equidade, sejam firmes, diretos e firmes, não se virando nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre seguindo o que é justo e defendendo a causa dos pobres, até que a verdade seja esclarecida. São Luís IX, rei de França no século XII. Aqui você vê uma diferença muito importante. Olha que interessante. Falando sobre súditos com justiça e equidade. Hoje, quem está nos governando, governa com justiça e equidade? Governa com esse tipo de força? Tem capacidade moral para trazer tudo isso? Sendo que isso começa em casa, sendo que isso começa nas pequenas comunidades e vai até o Estado? Não, não tem. Não se virando nem à esquerda nem à direita. Mas para onde eu vou virar? Não, só tem um caminho, que é o alto. Não tem nem a direita e nem a esquerda. É o alto. Por quê?
nós precisamos criar uma nova Roma, e se essa nova Roma ela precisa ser grande o suficiente para construir de novo um processo civilizacional, o que precisa acontecer? Mirar para a excelência. Não mirar para o que é possível, mas mirar para o que é excelente. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Porque nós estamos num tal estado civilizacional que qualquer tipo de coisa que a gente for tentar criar que não seja para a conciliação, vai ser completamente difícil, vai ser rechaçado por todos os lados. Só que é isso que vai garantir a continuidade. E eu espero que todos nós aqui tenhamos a seguinte reflexão. Nós vamos morrer, nós vamos padecer, nós um dia vamos ter que prestar contas da nossa morte, mas os nossos filhos, os nossos netos, eles vão continuar. E se nós estamos querendo reconstruir uma civilização e não queremos levar para a barbárie que está tendo hoje, a gente precisa dar um 180 graus nessa política. Chesterton dizia que se você está na beira do precipício, o melhor que você pode fazer é o quê? Dar um passo atrás. Dar um passo atrás é a melhor coisa que nós podemos fazer. Pensa, vamos refletir. Nós estamos construindo uma civilização ou não? Nós queremos uma sociedade virtuosa ou não? São Luís IX é um grande nome para a gente poder começar a buscar. Outro líder político, só que agora não do século XII, mas muito mais próximos de nós, Gabriel García Moreno, presidente do Equador no século XIX. Ele disse o seguinte: é impossível o progresso, e tem na nossa bandeira ordem e progresso, né? Tem muitas pessoas que estão falando que é o progresso da civilização, o progresso da educação e tudo mais. Só que olha o que ele fala. É impossível o progresso quando a ignorância adormece a inteligência. Não tem como a gente conseguir o progresso sendo que a nossa inteligência não é iluminada. E quando as doutrinas desorganizadoras vão quebrando os vínculos da moral. Ou seja, você pode observar qualquer erro de princípio doutrinário, filosófico e moral vai gerar um grande problema lá para frente. Olha que interessante, você está aqui no Brasil e a gente quer ir lá para Portugal. Só que a gente não vai de avião, a gente vai de barco, de navio. Se a gente erra 2, 3 graus a nossa rota no navio, como a gente tem que percorrer 8.000 quilômetros no oceano, você pode ter certeza que esse pequeno erro filosófico doutrinário que você achou que não era tão relevante assim, você vai começar a chegar lá na costa da África. E você fala, mas eu queria ir para Portugal. Meu filho, mas você acabou errando 2, 3 graus aqui. E isso é muito importante. O padre Leonel Franca, que é um grande padre, um sacerdote que escreveu muito sobre educação, ele dá um conselho para os pais, e ele dá um conselho para todos aqueles que estão preocupados com essas questões fundamentais da nossa existência. Perguntaram para ele, padre, o que é pior? Um livro de uma doutrina equivocada ou um desvio moral, como, por exemplo, um casamento homossexual, ou, por exemplo, como uma pessoa que não se preservou e tudo mais, e que gerou algum problema, ou que matou alguém, inclusive, certo? O que o padre Leonel Franca vai falar? Ele vai falar que o principal perigo aqui é o erro doutrinário. Porque o erro moral, se a pessoa ela tiver uma consciência reta, ela vai se organizar. Só que o problema doutrinário é que ela pega todas as demais pessoas. As pessoas justas e as pessoas não justas. Então, uma pessoa que está querendo viver a verdade, se ela viver bem, viver retamente, mas se ela não tem a verdade doutrinária e a verdade filosófica, ela vai acabar, de alguma forma, errando mais ainda, porque ela vai transmitir princípios equivocados. E esses princípios equivocados vão desbocar em tragédias. Este é um problema. E Gabriel García Moreno, ele soube disso de tal forma que ele sabia que se ele deixasse um ponto sequer do direito natural, da boa doutrina para fora, ia gerar causa. E ele foi perseguido até a morte. Conheçam a história de Gabriel García Moreno. Ele foi morto numa praça no Equador, porque ele foi e levou a verdade até as últimas consequências. Outro importante para que a gente possa conhecer aqui, Carlos Magno, o que é conhecido como o pai da Europa, o fundador do continente europeu. A ação correta é melhor do que o conhecimento. Mas em ordem de fazer o que é certo, é necessário conhecer o que é certo. Porque São Tomás de Aquino diz, não se ama aquilo que não se conhece. E você pode até ter a intenção certa de fazer alguma coisa.
Mas, se você não tem o conhecimento verdadeiro e a verdade bem repousada no seu ser, esta sua intenção, apesar de ser boa, ela vai acabar sendo, no longo prazo, desastrosa. Então, o que você precisa? Você precisa ter a intenção correta, os meios corretos, a doutrina correta, e aí sim você vai. E aí sim, e esses grandes líderes da civilização que nos fundaram, e a gente só está aqui no Brasil por causa desses homens, eles realmente tinham isso em mente. Eles realmente sabiam o que importava e o que não importava. E por fim, agora um líder do século XX, Antônio de Oliveira Salazar, que salvou Portugal do comunismo no século XX e que foi um dos grandes responsáveis por tirar Portugal de uma grande subserviência ao sistema financeiro internacional, porque ele foi um dos poucos da história que zerou a dívida externa de Portugal e de um país, um feito inacreditável. Ele disse o seguinte, não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Então, um homem como esse aqui, que está dando basicamente uma cartilha para o país, falando para as suas pessoas, falando para os seus súditos, aqui você já tem um bom plano. Então, temos São Luís IX, temos Gabriel Garcia Moreno, temos Carlos Magno, Antônio de Oliveira Salazar, que são pessoas que realmente lutaram para defender uma verdade muito importante da política que foi perdida. E aqui a gente chega, afinal de contas, por que a gente vê essas frases e a gente vê esse tipo de frases? Afinal, deve ter tido alguma mudança muito drástica para a gente poder compreender a coisa. Primeiro ponto, rompimento com a visão tradicional de civilização. Coloquei aqui duas espadas. Nós temos corpo e alma, certo? Para quem quiser saber um pouco mais sobre a imortalidade da alma, sugiro fortemente que acompanhe Platão, mas para vocês entenderem da nossa imortalidade, nosso pensamento onde é que está? Está em algo que é imaterial. E esse algo imaterial, ele perdura pela nossa existência inteira. E isso vai levar a nossa consciência do infinito, e basicamente a gente tem uma das provas da imortalidade da nossa alma. Mas nós também somos corpo, certo? E se o corpo ele padece com o tempo e a nossa realidade temporal também vai padecer com o tempo, nós precisamos entender que existe alguma coisa de mais virtuoso, de melhor e de mais excelente naquilo que não morre. Porque, afinal de contas, as coisas que não morrem, as coisas que não perecem, elas são mais excelentes do que aquelas que perecem, certo? Nossa alma é o fundamento da nossa existência, é aquilo que vai animar todo esse corpo. Na política, a mesma coisa. Nós temos essa realidade temporal, mas todas as pessoas veem uma realidade espiritual, uma realidade transcendente. Por quê? Porque eles vão pensando quem eu sou, para onde eu vim, qual que é a minha finalidade. E a civilização cristã, a civilização ocidental, ela sempre colocou que o fim último do homem é amar, conhecer a Deus e servi-lo nesta terra e buscar a sua felicidade eterna, certo? Durante todo o tempo, foi muito considerado que a parte corporal, a parte que vai deteriorar, ela deve estar subordinada à parte espiritual. Porque se não tiver, vai ser uma loucura. Então quer dizer que você está cuidando mais daquilo que é seu, que vai padecer, e menos daquilo que vai ser imortal? E você está me dizendo que você vai conseguir construir alguma coisa de valor com essa loucura e com essa insanidade? Não vai. Então, toda a política no Ocidente, até um determinado período, viveu sobre essa ideia das duas espadas, que é a espada do poder temporal e a espada do poder espiritual, sendo que o poder espiritual governa o poder temporal. Quem começou a romper com isso foram escritores já no século XIX e com mais força no século XX, como, por exemplo, Jacques Maritain, como Martin Horkheimer, como uma série de pessoas que tentaram conciliar uma nova civilização cristã com os tempos atuais. E este livro que nós estamos trazendo aqui, do Padre Santiago Ramírez, ele vai exatamente combater, ponto por ponto, essas dificuldades, essas definições. E aí o que acontece? Quando você perde isso, você vai chegar certamente no ponto de pragmatismo, de individualismo,
do tipo de hedonismo da sua sociedade, porque, afinal de contas, o que mais importa para você é o bem temporal, e quando você está vendo o bem espiritual, se ele não se meter na política, então tá bom. Mas se ele começar a se meter na política, aí vai ter problema. Então, obviamente, nós precisamos restaurar essa ideia de duas espadas. Nós precisamos voltar a ter uma ideia de que a alma regula o corpo, da mesma forma que o poder espiritual regula o poder temporal. Assim a gente vai conseguir chegar a, de fato, a sanidade nos nossos tempos. Outro ponto importante dessa diferença é que, por conta disso, rompeu-se o bem comum. E o bem comum ele tem duas dimensões importantes. O bem comum transcendente e o bem comum imanente. O bem comum transcendente de nossa alma é o próprio Deus. Santo Tomás de Aquino fala que ele é o sumo bem. E o nosso maior bem é possuir e amar a Deus para poder compreendê-lo na eternidade. Se não formos capazes de fazer isso, a nossa ideia de civilização ela já está bastante distorcida. Mas, para que a gente consiga organizar toda a nossa sociedade, que a gente consiga organizar de forma bastante intensa para isso, nós precisamos do bem comum imanente também, que está ligado aos bens exteriores, então a riqueza, a própria comida que a gente produz, a roupa que a gente veste, todos esses bens exteriores. Os bens interiores do corpo, então a virtude, a fortaleza, a moralidade, está tudo incluído aqui no bem imanente. E os bens interiores da alma, que é a nossa felicidade, que é a contemplação do belo, que está tudo aqui. Isso aqui, este bem imanente, ele deve estar, por definição, ordenado para o bem transcendente. Então, se este bem comum imanente for a razão, fim da nossa ação política, eu estou falando da nossa ação política, não estou falando da nossa ação como indivíduos, é a nossa ação política. Se isso aqui não tiver como finalidade direta Deus, de nada valerá. Então nós precisamos considerar isso a todos os tempos. E os líderes que eu coloquei aqui, São Luís IX, Carlos Magno, Salazar, eles sabiam isso perfeitamente. Por quê? Não se discute Deus, não se discute a pátria, não se discute a moral. Então tudo isso estava bastante considerado. Outro ponto importante dessa distorção e desse abismo que separam aqueles dois blocos de frases que eu estava trabalhando com vocês é a ideia de virtude. Porque hoje, em sua grande maioria, as virtudes são trabalhadas apenas na sua dimensão humana. Então, vai tratar de fortaleza, de prudência, de justiça e dessas virtudes cardeais. O que acontece? Eu só simplesmente estou vendo a minha natureza humana. Só que não considera que essas virtudes elas são infinitamente potencializadas com Deus. E uma pessoa que está em Deus, ela é infinitamente superior na virtude do que uma pessoa que não está em Deus. Esse é um ponto importante. Ela vai conseguir dar o quê? Dons de conselho, vai ter sabedoria. Por quê? Porque existe um princípio ativador dentro dela, um princípio que vai levar a compreender as coisas de uma maneira sobrenatural. E a pessoa que não tem isso, ela vai ficar simplesmente voltada na sua virtude humana. Essa é a grande diferença quando Aristóteles e Santo Tomás de Aquino têm. Nos comentários à política e à ética de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, ele deixa muito claro um ponto fundamental para Aristóteles. Aristóteles achava, em certa medida, que aquelas pessoas que eram mais ou menos defeituosas, aquelas pessoas que eram mais ou menos possíveis de não se darem bem na sociedade, que elas poderiam ser excluídas. Mas Santo Tomás de Aquino, ele, pela luz sobrenatural da graça, ele leva isso falando, isso aqui é um absurdo. Isso aqui não pode ser colocado, porque se a gente jogar isso aqui, a gente vai estar colocando a morte como um princípio legitimador. Isso daí não pode acontecer. Além disso, a própria ideia de virtude, eu vou de virtude da fortaleza, né, que é essa virtude mais de resistir e de atacar. Eu resisto ao mal e eu ataco para as coisas boas. A pessoa que tem Deus e Deus no centro da sua alma, ali operando por um motor que vai santificando ela vai ter infinitamente mais condições de atuar politicamente do que aquela que não tem. Porque aquela que não tem vai ter algo que vai faltar. Ela pode chegar até 1 grau, mas aquele grau vai ser insuficiente. E nós não podemos mais, nesse momento que nós estamos encontrando na civilização, buscar o que é possível.
Porque daqui a pouco a gente está vivendo mais uma barbaridade, mais um caos. Nós estamos vivendo cada vez mais uma situação de, tá, eu estou tentando consertar, estou tentando fazer uma ação paliativa, mas o que de fato está acontecendo com a nossa civilização? Quantas pessoas nesse século XX tentaram fazer coisas boas? E aí eu te pergunto, século XX, lá depois da Segunda Guerra Mundial, estava pior ou melhor do que agora? Década de 50, temos pessoas aqui que podem falar, era melhor aquela época ou era melhor agora com esse caos? Certamente naquela época estava um pouco melhor. Tinha um princípio de autoridade, tinha um princípio de respeito pelas coisas que são mais profundas. E hoje que nós estamos vendo é uma completa dissolução de tudo isso. Mesmo que tenham pessoas que tentaram fazer algo bom. Só que se não tem essa base doutrinária clara, se não tem essa base filosófica bem estabelecida, vai ficar somente no campo da hipotética, no campo da possibilidade, no campo da possibilidade. É a minha intenção. Então, na verdade, você está considerando você e não você perante o todo. Isso é um problema muito importante que a gente não pode desconsiderar. E com tudo isso aqui, e nós chegamos a um ponto que o Eric Wegelin fala das religiões políticas. Ora, se a religião, se a fé perdeu espaço por conta de todo esse rompimento, de todo afastamento, de toda essa consideração de virtudes, o que a gente tem hoje? Religiões políticas. Ah, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou esquerdista, eu sou progressista e tudo mais. E essas religiões políticas que fazem um recorte na alma humana, que fazem um recorte no próprio ser humano, vão tentar dar respostas de acordo com essa ideologia. Então, na verdade, é como se a gente pegasse o homem nessa bancada aqui e tentasse falar assim, bom, ele cabe aqui nessa mesa? Não, não cabe. Ah, mas por que ele não cabe nessa mesa? Ah, porque o braço dele está para fora. Ah, se o braço dele está para fora, o que a gente faz? Corta o braço. E não tenta arranjar uma mesa melhor. A gente vai cortar a perna, a gente vai começar a tentar maquiar as coisas para caber dentro da minha ideologia. E não para que eu tenha a mente aberta, aberta no bom sentido, né? Chesterton fala, não seja tão mente aberta que seu cérebro cai para fora. Mas você deve ter a mente relativamente aberta para buscar e averiguar a verdade de fato. E verdade obedecida, verdade aprendida, verdade obedecida. Porque todas as vezes que você não obedece essa verdade, conhecendo essa verdade, você está traindo aquilo que você aprendeu e está traindo a si próprio. Esse é um problema muito importante para evitar essas religiões políticas. E tudo isso, com todos esses rompimentos que eu falei que aconteceram há 500, 600 anos atrás, gerou uma ruptura da unidade. Então a gente vê hoje todos os países do próprio Ocidente, dessa civilização cristã, sem nenhum sentido de unidade. Aquele sentido de unidade que mantinha o campo espiritual e o campo terreno unido, hoje já não existe mais isso. Então tem uns países que seguem religião A, B e C, tem países que fazem C, D e E, ou seja, é um caos. Cadê a nossa unidade? Cadê aqueles elementos que fundaram essa civilização, que fundaram a Roma, que nós tanto precisamos hoje, certo? E para que a gente possa começar a construir um líder, de fato, político, é necessário que a gente tenha algumas coisas importantes a considerar sobre a liderança. Em primeiro lugar, o líder sabe enxergar o diamante que há em uma simples pedra. Então, o que acontece isso? Ele vê em cada um daqueles que são seus súditos, que são aqueles que estão mais próximos dele, o grande diamante que ele é. Então, ele vai trabalhar pela equipe com toda a firmeza. Porque é essa equipe pequena e depois é a sociedade como um todo que ele vai conseguir trabalhar de forma mais evidente. Trabalhar para que, desde o início, no princípio de subsidiariedade, né? Estou cuidando da minha família, estou cuidando da minha comunidade, estou cuidando daqueles que estão mais próximos de mim para que eles se tornem os diamantes, e só aí eu vou conseguir ver o diamante que cada pessoa do reino, da sociedade é. Além disso, ele é o primeiro, ele doa-se primeiro e serve. Uma grande parte do líder político e de toda a liderança, por assim dizer, é no serviço, é na doação, e ele não abandona os seus. Então, só para vocês terem uma ideia, lembra do filme do Coração Valente, né, do Mel Gibson? Onde que estava o líder? Aquele que fala, onde estava? Estava na linha de frente. Ajudando quem? Os seus que estavam atrás, a sua equipe, o seu exército. Alexandre o Grande, ele só ficou grande por quê?
porque ele estava sempre na linha de frente. Ele nunca se escondia. Ele fala, eu sou o líder, é a minha responsabilidade maior, então eu vou para frente. E se eu vou para frente, todos aqueles que estão comigo, eles vêm comigo junto. Isso é muito importante, porque se isso não se der assim, esquece o princípio de liderança. Você, na verdade, não está liderando, você está simplesmente delegando as coisas e você não está construindo os diamantes que precisam ser construídos, porque, afinal de contas, nós precisamos de uma sociedade virtuosa. Nós precisamos de uma sociedade que vai trazer isso para nós de uma forma muito evidente, muito clara. Além disso, o líder é o primeiro a servir e o último a ser servido. Se não for assim, o maior exemplo que existe disso tudo, posso dizer que foi Nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele serviu, fez ali o lava-pés. Eu te chamo agora de amigos, né? Agora eu servi vocês, eu dei tudo de mim, eu vou dar a minha vida por vocês, para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Então, é o primeiro a servir e o último a ser servido. Então, para quem gosta da ideia de literatura, veja um exemplo, por exemplo, de Aragorn, no Senhor dos Anéis. O líder de Gondor, aquele líder que seria entronado como a maior força territorial, a maior força temporal de toda a Terra-média, ele serviu. Serviu a quem? A pequenos hobbits. Serviu a pequenas pessoas que aparentemente eram sem importância nenhuma. Mas ele estava lá, servindo, deu a sua espada. Aragorn, ele deu para os hobbits a espada dele para levar o anel até Mordor. Levar o anel até o Monte da Perdição para ser queimado, para ser destruído e para que o mal não tivesse mais essa presença na Terra-média. Então, se o líder quer ser líder de verdade, ele vai ser o último a ser servido. E ele vai ser o primeiro a servir, em todos os aspectos. E, por fim, nesses aspectos mais gerais, a tríade da liderança. Ele precisa ter uma pessoa para amar, e quanto mais excelsa essa pessoa para amar, melhor vai ser a formação da nobreza de caráter dele, maior vai ser os ideais dele. Ele precisa necessariamente servir a um ideal grandioso, para que esse ideal ele possa dar continuidade, porque o líder ele sabe que a vida dele vai acabar, mas aquele ideal vai perdurar. E se ele conseguir fazer que os seus deem continuidade àquilo que ele estava criando e dê continuidade àquele ideal verdadeiro, aquelas coisas continuam de uma forma muito evidente. Só para vocês terem uma ideia, a Catedral de Notre Dame ela demorou mais de 150 anos para ser construída. Naquela época, as pessoas viviam em torno de 30 a 50 anos. Portanto, nós estamos falando aqui de em torno de 5 gerações. Por que a igreja continuou sendo construída em 5 gerações? Por que isso aconteceu? Porque o ideal era muito grande, era muito bem estabelecido. Imagina, não, eu vou construir essa casa, mas o outro vai dizer, não era bem isso que a gente estava querendo. Vamos mudar. Aí depois o outro vai e muda de novo. Cadê a continuidade na história? Cadê a continuidade desse ideal presente na construção de uma civilização? E por fim, o líder ele deve ser capaz de aceitar o sofrimento inevitável, porque vai chegar um momento que ele vai estar sozinho, de alguma forma. Ele vai ter se doado, ele vai ter se entregado, e ele vai chegar sozinho e falar assim, cara, valeu por tudo isso? Veja, por exemplo, a posição do Aragorn, naquela última posição onde ele estava chegando até as portas de Mordor. Ele pega a espada dele, ele olha para todo aquele restante de exército que sobrou, e ele fala, pelo Frodo, for Frodo. E ele dá os primeiros passos ali. Ele está sabendo que ele vai ser o primeiro a tomar uma espadada, porque ele andou alguns metros antes. E aí ele sabia disso e todo o restante foi para frente. Então, se esse líder não for capaz de aguentar esse sofrimento inevitável, ele vai sofrer na sua liderança. E aqui, Santo Tomás de Aquino, ele fala um pouco, ele sintetiza um pouco do que é o líder para o bem comum, né? O verdadeiro governante, diz Santo Tomás, deve ser capaz de governar por si mesmo, para a qual é preciso que seja grande em todas as classes de bens. Então, lembra daquele bem comum imanente e do bem comum transcendente? Ele tem que ser grande em todas essas classes de bens, de alma, de corpo, exteriores, de fortuna, digno em uma palavra e com dotes de mando, por sua competência e por sua virtude. E, além disso, resistente e vigoroso para poder levar com folga o peso de governo. Todo líder ele sabe que ele vai levar alguma coisa pesada.
que vai ter uma bola gigantesca atrás dele, e aquela bola gigantesca que ele precisa carregar, na verdade, não é um fardo, na verdade, é a salvação dele. É isso que vai ajudar a ele enfrentar todos os desafios. Um homem dotado dessas qualidades não busca sua própria utilidade nem seus próprios interesses, porque não necessita de nada, mas que se consagra por inteiro a procurar desinteressadamente o bem dos seus súditos. Ou seja, o líder, para o bem comum, ele precisa buscar o bem de quem? Do primeiro dos seus liderados, depois dos seus súditos, no caso da política, e aí sim ele vai conseguir trazer o bem comum para a sociedade dele. Sem isso vai ficar praticamente impossível de buscar, impossível de trazer. E para que esse líder ele consiga ter a legitimidade concreta, ele precisa de 3 conceitos importantes. Da legitimidade, ou seja, ele precisa assumir o poder de forma digna, seja por uma eleição justa, limpa, seja por uma aclamação ou por uma ideia de hereditariedade, como existe nas monarquias. Idoneidade, inteligência, perícia, virtude e maturidade. Então, são elementos fundamentais para a gente poder construir o líder político, e também a força, poder armado contra os inimigos. Né? Não é a força moral, ele precisa ter um poder armado, ele precisa ter a capacidade de infligir dano aos seus inimigos, porque se ele vai se entregar inteiramente aos seus, se ele vai se dar inteiramente àqueles que ele jurou proteger, porque esse é um ponto importante, o líder ele precisa jurar proteção. Veja como foi fundada a Sociedade do Anel, de novo, que é um verdadeiro exemplo. Foi fundado por juramentos, eles estavam juntos ali. E existia um líder fundamental. Eles juraram fidelidade. E quando começou a ter brigas e disputas, aquela sociedade ela foi desfeita. Então é necessário que este líder seja o captador disso tudo, para que assim ele possa desenvolver tudo aquilo que ele precisa para o bem governar, para o bem reger os seus súditos, a sua comunidade e a sua nação em última instância. Tá? E aqui a gente vai para caminhar para as 2 principais virtudes que vão nortear o líder, e depois 2 virtudes anexas para que a gente consiga construir este edifício, esta grande arquitetura que é de um grande líder que vai ficar marcado na história. O primeiro deles é a prudência. Santo Tomás de Aquino fala que a prudência é a virtude própria do governante. Neste livro aqui ele explica muito bem o porquê que a prudência é o elemento fundamental de todo o governante, de toda aquela pessoa que quer realmente fazer a diferença e quer realmente trazer essa construção de civilização para a nossa sociedade. Então, prudência começa em primeiro lugar no governo de si. Então, aquele que não governa a si próprio dificilmente vai conseguir governar os demais, para depois caminhar para a sociedade. E o que é necessário para um governante em termos políticos saber? O bom governante deve conhecer perfeitamente o caráter e as condições de seu povo, ou seja, como está o povo brasileiro hoje, ou como está o povo mineiro hoje, como está o povo curitibano hoje. O seu passado com pleno domínio de sua história. Isso aqui, quem está falando é Santiago Ramírez, não sou eu. Santiago Ramírez fala que o bom governante precisa conhecer o domínio da sua história perfeitamente. Porque se ele não sabe a história do país, ele não vai conseguir compreender o que aquele país é. Com uma informação completa e atualizada de seus problemas, de suas necessidades, de suas inquietudes e principalmente aqui do seu porvir. O seu porvir é para frente. Qual que é a vocação do Brasil? Qual que é a vocação do Paraná? Qual que é a vocação da Argentina? Qual que é a vocação? Se ele não souber o seu porvir e não tiver o pleno conhecimento de sua história, como é que ele vai conseguir levar o país até lá? Como é que ele vai conseguir falar, bom, eu estou indo para onde? Eu tô querendo trazer o quê? É simplesmente as necessidades daquele bem imanente, ou é que o início, o alfa e o ômega aqui? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É isso que de fato importa quando a gente está vendo uma civilização compulsando e fazendo as suas aspirações do povo e prevendo as reações boas e más que podem provocar certas disposições dentro e fora do Estado. Por quê? Quando a gente começar a ver um líder fazendo exatamente esse tipo de coisa, grandes turbulências vão acontecer na nossa sociedade. Grandes dificuldades, porque afinal de contas a gente está vivendo um caos. E se nós estamos vivendo esse caos, pressupõe que quem quer trazer a ordem, que é o que nós estamos tentando buscar aqui para ser
uma pessoa ordenada, pode ter, uma pessoa não, um país ordenado, podem ter certeza que vai ter muita oposição, vai ter muita briga, muita disputa, até se for necessário o derramamento de sangue. Aquela ideia de trazer estabilidade pela estabilidade não vai gerar as condições necessárias para a fundamentação da coisa, a criação de todo o Estado. Então, nós, neste momento, precisamos estar dispostos a enxergar essa questão. E é de uma certa urgência. É uma certa urgência que a gente enxergue isso, porque, de alguma forma, vai vir retaliação. E se não for de pessoas de dentro do próprio Estado, vão vir de fora. Veja essa disputa intensa entre Rússia e a Europa, entre os ocidentais e os eurasianos. São duas visões de mundo conflitantes. E já não estamos vendo disputa? Sangue. Não estamos vendo disputa e sangue, por exemplo, na faixa de Gaza, com Israel e Hamas? Não estamos vendo isso tendo uma possibilidade de chegar até o Hezbollah ali no sul do Líbano? Ou seja, essas visões podem e muito provavelmente vão acontecer. Só que nós precisamos estar dispostos de defender aquilo que é o mais precioso para nós a todo custo. Até se for com a nossa própria vida. Certo? E aí o líder político para trabalhar a prudência deve ter 3 pontos importantes que são relacionados à prudência, que é o conselho, a resolução e a ordem. Aconselhar-se com as pessoas que sabem muito bem a origem do país, que sabem muito bem a sua vocação, afinal o alfa e o ômega, sabem realmente o que de fato está em jogo na nação, sabem quais são as preocupações mais prementes da nossa civilização e da nossa história, e assim ele vai se consultando. Além disso, ele precisa tomar a resolução. Bom, o que é a resolução? Vi tudo isso, me aconselhei, agora eu vou ver se isso aqui é moral ou não, essa ação que eu estou fazendo, e se ela está de acordo principalmente com a doutrina correta, com a verdade, para que eu possa depois, na ordem, ser rápido. A ordem de um líder político precisa ser muito rápida, precisa ser firme. Porque se ela não for firme, se ela não for resoluta, de fato, ele vai gerar instabilidade nos seus súditos, nos seus liderados. Se ficar com uma dificuldade de entender o que fazer, vai gerar uma distorção bastante grande daquela nação, e essa nação não vai conseguir fazer o progresso que tanto apregoava Gabriel Garcia Moreno. Então são essas as considerações importantes a respeito da prudência que a gente precisa ver para a formação de um líder político que vai buscar o bem comum, que vai saber estabelecer a coisa do jeito que precisa ser feito. E a outra virtude é a virtude da justiça. A justiça comutativa. O líder político deve ser justo em suas ações privadas, porque se ele não for justo em suas ações privadas, ele dificilmente será na sua justiça distributiva, que são as suas ações públicas. Então, num julgamento de uma pena de morte ou de uma condenação, numa necessidade de levar recursos de uma região a outra, de pegar um bloco de pessoas e deslocar até outro bloco de pessoas quando isso for necessário numa guerra. Tudo isso é muito importante que a gente entenda. Então, essa justiça deve ser sempre considerada. Ela deve ser sempre bem organizada, porque senão você pode ter até a prudência, mas se você não tiver essa justiça junto para caminhar e para dar essa força, certamente o líder político para o bem comum vai perecer, vai fenecer. E por fim, existem 2 virtudes complementares que vão dar como se fosse ali a cereja do bolo para o líder político para o bem comum. A primeira delas é a magnanimidade, é o compromisso com o engrandecimento da nação. Então, o líder político ele deve engrandecer a sua nação. E não é uma questão de ufanismo, não é uma questão de nacionalismo, tudo mais. É uma questão de que ele tem que saber, a minha nação tem um porvir. E esse porvir é grande, ele é gigante. Ele tem uma vocação que é muito especial. E eu preciso fazer com que todos os meus súditos e todas as pessoas que moram nessa nação saibam qual que é. Saibam essa importância. Além disso, ele precisa ter o amor pelo bem comum, a nobreza de alma e traços nobres de caráter, então não ser aquela pessoa que vai ficar agindo de forma ríspida, de forma desordenada, mas ele precisa, para os seus súditos e para os seus liderados, servi-los com toda a delicadeza e com toda a bondade,
porque é isso que vai mostrar para os súditos da nação inteira como aquele líder é bondoso e como ele tem a caridade ardente dentro do coração dele. E, por fim, o grande estadista não se cansa de trabalhar pela comunidade, em primeiro lugar pela comunidade mais próxima, até chegar à nação. Então, existe um princípio que é o princípio de subsidiariedade, que fala que você precisa resolver todos os seus problemas. Se você não consegue resolver todos os seus problemas, você vai buscar instâncias superiores para resolver. Mas isso não pode ser confundido com o liberalismo. E de uma forma análoga que a gente está aqui é o seguinte: nós não conseguimos pensar a nação lá no grande se antes a gente não consegue trabalhar de forma evidente as nossas pequenas comunidades, a nossa família, as pessoas que a gente confiou o mais próximo ao seu redor. É muito comum pessoas que estão compondo o governo, por exemplo, fazerem a primeira coisa: ganhei uma eleição, alguma coisa, o que eu vou fazer? Compor o meu gabinete, compor minha pasta de ministros. E nessa composição, se eles não estiverem de uma forma unida ao bem comum e ter a grandeza da nação, esses líderes vão perecer. E daqui a pouco você vai ver brigas, intrigas, invejas, todo tipo de sorte de dores, que vai ser incapaz desse país ser governado. Não, e lembre-se, de novo, doutrina e filosofia em primeiro lugar. Depois a gente vai para ação, porque se isso não se der da maneira correta, você pode, por mais que tenha boa intenção, vai gerar caos na nação da mesma forma. E por fim, a magnificência. O estadista não se cansa de promover grandes obras para a nação. Então, uma grande ponte, um grande lago, um grande templo religioso, porque afinal de contas, todas as grandes catedrais que nós vemos, por exemplo, fora do Brasil, é muito comum a gente ir para fora do Brasil e ver construção de igrejas bonitas, da Basílica de São Pedro, de Notre Dame, vai na Catedral de Amiens, vai lá na Espanha e vê o Escorial, vê todas essas grandes obras. E aí eu pergunto, quem construiu essas obras? Foi a iniciativa privada que construiu? Não. Foi o poder público, porque o poder público sabia que primeiro vem a religião, depois vem o resto. Depois vem todas as outras coisas. Primeiro eu preciso favorecer que o culto verdadeiro seja estabelecido, para que dali emane tudo aquilo que a gente está falando nessa apresentação. Se isso não se der, a gente vai acabar gerando um caos. Vai acabar gerando uma situação de que é impossível gerar esse sentimento de pertencimento de todos do bem comum. O bem comum começa ali, nesse alfa, e ele vai terminar ali de novo no ômega. Desenvolvimento primordial é a elevação da religião e da cultura. Então, somente com a religião e com a cultura, juntos nesses dois pontos, é que a gente vai conseguir levar para depois outras questões. E aqui tem um pequeno mapa. Se a gente quiser uma sociedade justa e uma sociedade virtuosa, primeira coisa, instrução religiosa. Essa instrução religiosa depois ela precisa ser propagada para a educação moral, formação da vontade e iluminação da inteligência. Quando você tiver essas duas posições bem claras e bem sólidas, aí você vai para a técnica, porque afinal de contas, um médico ele pode ser muito bom técnico, mas se ele não tiver uma formação religiosa, uma formação moral muito bem sólida, ele pode utilizar a técnica dele para as principais destruições possíveis. Vocês viram Oppenheimer. Vocês viram aquele filme. Alguém construiu a bomba atômica. Posso dizer que foi um gênio? Posso. Mas o que esse gênio criou? Uma máquina de morte que hoje todo mundo teme. Então, se nós não tivermos a compreensão de que é esse o itinerário que vai formar aquilo que é necessário para que a política e para que a nação chegue ao bem comum, não vamos conseguir trabalhar de uma maneira correta. O grande estadista investe o que for necessário em institutos, escolas, estações, parques. Investe principalmente na construção de templos religiosos. E, por fim, uma síntese do estadista para o bem comum, ele tem sempre no coração dele e na mente dele a construção de uma civilização. Então, eu estou construindo uma civilização. Eu tenho um legado da grandeza que me foi dado. Existe um legado que eu preciso preservar e que eu não posso trair. Se eu trair esse legado, eu vou levar essa civilização para a ruína. O amor pela verdade, pelo bem e pelo belo, isso é um ponto muito importante que a gente precisa trazer. Levar o ideal até o martírio, então é esse martírio,
é esse ideal que vai fazer com que as pessoas vão atrás dele, vão buscando a figura, a personalidade forte desse líder e vão até as últimas consequências. E, por fim, a glória eterna. E a glória eterna é a glória do céu. Então, a gente tem aqui um quadro para terminar, que é o quadro que representou a Batalha de Lepanto, que aconteceu no ano de 1571, quando a nossa civilização foi confrontada com os muçulmanos, e aí, ao invés de tentar conciliar, ao invés de tentar buscar algum tipo de acordo para que os dois pudessem conviver de forma pacífica, não. A civilização cristã montou uma aliança chamada Santa Aliança, combateu com todas as forças os muçulmanos e salvou a Europa inteira de cair na mão dos muçulmanos, e a gente sabe muito bem o que acontece quando os muçulmanos chegam a um determinado país que não é o país de origem muçulmana. Então, é levar essas consequências, é levar até esse ponto. E o Brasil, de alguma forma, está no mesmo esquema. Por quê? Se nós somos frutos de um processo de reconquista da Península Ibérica, que ela foi invadida pelos muçulmanos, e depois os reis cristãos foram conquistando a passos firmes aquele território, falando assim, não, aqui é a terra da cruz. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa hoje? Por que a gente não tem a coragem ou não tem as condições de falar assim, bom, aqui é uma terra cristã. Aqui é uma terra onde existe algo que você não pode tocar. É isso que a gente precisa defender. E se a gente começar a deixar essas coisas de lado, certamente a gente não vai atingir o bem comum. Por isso, quando nós estamos tratando da liderança do bem comum, essa síntese aqui de Santo Tomás de Aquino, ela precisa ser colocada em todos os nossos corações. E, para terminar, tem São Tomás More, que num desses pontos de ruptura, ele decidiu se manter fiel à doutrina e à filosofia e deu um grande não para um rei que queria burlar uma regra da eternidade. Muito obrigado a todos, pessoal, e eu fico à disposição para perguntas.